Está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 15, a palavra para nós, que diz: não furtarás. Até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, é uma alegria novamente poder compartilhar esta hora de benção e também com o desejo de transmitir as boas-vindas para a palavra de Deus, a qual nós vamos poder desfrutar nesta hora. Durante a preparação para este serviço divino, eu pensava bastante, porque fazer o serviço divino com um texto comprido da Bíblia, que geralmente temos, já é difícil. Imagina com um texto que apenas tem duas palavras: não furtarás, que é um dos mandamentos de Deus. E esse mês nós tivemos os 3 serviços divinos deste mês, apenas não o primeiro, como lembrado pelo apóstolo Bonatti domingo passado, que o primeiro foi serviço divino de ajuda para os falecidos, mas os demais, os outros 3, foram tirados dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos. E hoje finaliza o mês, no domingo, último domingo do mês, com este texto: não furtará. E eu pensava muito sobre estas duas palavras que aliás têm um grandioso, um maior significado do que possa parecer. Quando Moisés recebeu a indicação de Deus que ele tinha que buscar os mandamentos, e ele voltou deste encontro que teve com Deus através da tábua dos 10 mandamentos, Deus tinha um propósito com tudo isso, que se estende até hoje, amados irmãos. Porque o que acontece naquele tempo, e também se estende para nós hoje, Deus determinou mandamentos para que o povo pudesse caminhar sobre estes mandamentos. E não poderia ser de outra maneira, porque a nossa vida material, ela anda junto, ela anda paralela à nossa vida espiritual. E as consequências destes mandamentos, dos 10 mandamentos, da maioria dos 10 mandamentos que Deus enviou através de Moisés, se nós não se adequar, se nós não respeitar, se nós não colocá-lo em prática na nossa vida, as consequências vêm na vida espiritual, colocando em risco aquilo que é mais precioso para nós, que é a salvação da nossa alma. Então é importante, amados irmãos. E esse domingo fala do não furtar. O maligno tem a tarefa, queridos irmãos, de colocar obstáculos naquilo que é de Deus. Como, por exemplo, hoje fala do não furtar. O maligno talvez coloque no coração de alguém que um pequeno roubo ou uma fraude não faz mal, que não tem problema. No decorrer do serviço divino nós vamos ver, lembrava do apóstolo de distrito, numa ocasião ele explicava a respeito do pecado e da culpa, e porque tem estas situações. Se nós formos pensar naquilo que uma mãe, por exemplo, que talvez entra num supermercado e rouba
um pacote de biscoito porque o seu filho está com muita fome, alguém poderia pensar, puxa vida, isso é injusto, seria injusto. Não, mas continua sendo um roubo. Mas a grande diferença que há entre o pecado e a culpa, e isso também está colocado na mão de Deus. E nós também, queridos irmãos, nós queremos poder, no decorrer do serviço divino, nós vamos ver que o significado dessa palavra não furtarás também leva em consequências pecaminosas e graves e situação que muitas vezes nos leva a desestruturar a nossa fé. Um exemplo disso, amados irmãos, foi quando o Jesus Cristo, ele pôde dar aquele exemplo do jovem rico, e ele colocava nessa situação aquele jovem rico que teve uma grande colheita, que ele estava feliz e estava tranquilo porque tinha uma grande colheita e na verdade chegou um ponto, queria derrubar os seus celeiros, é uma parábola, e construir novos, e Jesus dizia a ele, Deus dizia a ele, e esta noite ainda será tirado a sua vida, e o que terá guardado para a sua alma. Então aqui, nessa parábola, o Senhor manifesta da importância que tem aquilo que é juntar tesouro no céu. E no decorrer do serviço divino nós vamos ver o porquê dessa comparação. Porque a situação, amados irmãos, que leva muitas vezes ao roubo, a situação, não furtarás, pode colocar em risco também o roubar o sentido espiritual, como por exemplo a honra, né, a reputação de alguém, e pode levar às suas consequências. Embora fala-se na situação humana, na situação material. Porque hoje, queridos irmãos, existe 3 pontos também muito que faz nos pensar com relação ao tema do serviço divino. Porque ao final desse mandamento, amados irmãos, fala que nós não devemos prejudicar outras pessoas. Que isso cai dentro daquilo que é o tema do serviço divino, não furtarás. E tem 3 pontos aqui que eu anotei, amados irmãos, que as nossas atitudes egoístas trazem muitas vezes uma consequência com relação a isso. Por exemplo, aqui fala da inveja, que pode levar ao tema do serviço divino. A inveja é no sentido de que eu tenho que ter aquilo que os outros têm, e custe o que custar. E, amados irmãos, isso pode alimentar um pensamento desse, uma atitude dessa pode levar a consequências drásticas, a consequências terríveis. Porque muitos hoje observam aquilo que talvez os outros têm e se acha merecedor, e isso cai nessa palavra da inveja e leva às consequências do ponto da Sagrada Escritura do nosso texto, não furtarás. O outro ponto fala da ingratidão, amados irmãos, que esta ingratidão, muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus daquilo que nós temos, daquilo que foi um presente de Deus, daquilo que possuímos, e como começamos a pensar e achar que somos merecedores de ir além daquilo lá, né? E também se busca numa situação desta ingratidão sobre aquilo que ainda falta, aquilo que ainda tenho
ainda tenho que conquistar, ainda tenho que buscar. E esquecemos de olhar aquilo que temos. Porque também na outra parte aqui do ponto fala da ambição, da cobiça. Porque a cobiça também aumenta, faz-nos buscar os bens a qualquer preço, a qualquer custo. E isso também pode nos colocar numa situação de numa ambição desenfreada. E quando fala nesse ponto da ambição, amados irmãos, a ambição desmedida, ela pode levar às consequências sérias. Porque a ambição junta-se com a situação de que nós não estamos contentes com aquilo que temos e temos que buscar outras coisas. E eu pensava em alguns pontos nesse sentido, amados irmãos, que muitas vezes esta ambição nos leva a cometer alguns erros. E depois destes erros vêm as consequências. Em seguida vêm as consequências, como por exemplo, o amado Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós, a nossa livre escolha. E às vezes a nossa ambição leva, por exemplo, pode nos levar a adquirir alguma coisa que não está no nosso alcance. Mas muitas vezes a ambição ofusca o nosso olhar, a nossa visão, e que faz nós adquirir um bem ou alguma coisa que nós vamos ter que, talvez, sacrificar outras coisas financeiramente para poder satisfazer aquela cobiça ou aquela ambição. E depois tem as consequências disso, né? Porque as vitrines, os chamaris para gastar o dinheiro, para caminhar nessa ambição, são muito grandes. Mas se nós não pensarmos nas consequências de tudo isso, o que acarreta depois? E é simples a gente pensar. Quando nós não pensamos direito numa circunstância, numa situação dessa, depois que vem as consequências, por exemplo, quando falta o dinheiro no lar, eu creio que todos nós já teve essa experiência do que vem por trás disso, né? Vem a falta de paz, vem a intriga e vem outras coisas, e a consequência disso muitas vezes vai e coloca a nossa paz em risco. Por isso que fala aqui dessa cobiça, dessa ambição desmedida. E é um assunto material que alguém poderia pensar, o apóstolo é algum economista, alguma pessoa que poderia estar falando, não, mas é porque a consequência das nossas atitudes materiais, amados irmãos, como o não furtar. Por que Deus deu esse mandamento, amados irmãos? Porque o maligno certamente vai tentava já naquele tempo, e ele vai tentar até nos dias de hoje, para que se consiga as coisas com uma certa facilidade, né? Dessa maneira, furtando aquilo que não é seu, tendo inveja, tendo a ingratidão, tendo a cobiça daquilo que não é seu. E isso leva às consequências, e leva às consequências até no sentido da vida espiritual, pela falta da paz, o roubo da honra que nós temos, da nossa reputação, e em seguida vem a humilhação e assim por diante. Então é uma palavra muito importante e muito atual para nós nos dias de hoje. Jesus coloca o mandamento do amor no seu evangelho, quando nós poderíamos pensar da circunstância daquilo que nós vivemos neste sentido, porque quando os fariseus questionaram a Jesus sobre os judeus
questionaram a Jesus sobre os mandamentos, e eles se achegaram a Jesus de uma forma dizendo: nossa, mas é muito complicado, muitas coisas. E Jesus simplesmente simplificou, resumiu os 2 mandamentos em 2 mandamentos, para ficar mais tranquilo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ali foi o mandamento do amor que Jesus Cristo instaurou, queridos irmãos, na humanidade, no povo cristão. E um exemplo disso é a passagem de Zaqueu, né? Porque quando Jesus olhou a Zaqueu ali, que se esforçava para poder ver Jesus passar por aquele lugar, e chamou a atenção de muitos, Jesus, ainda numa situação quando Jesus disse a ele que queria ter com ele, falar com ele, estar na casa dele, as pessoas ali murmuravam e achavam aquilo não poderia acontecer, porque esse Zaqueu era um cobrador de imposto, ele era uma pessoa que não era muito bem vista naquele tempo. Mas Jesus, com isso, pôde mostrar o amor, né? O mandamento do amor. E Zaqueu, ele não andava conforme, ele não se comportava conforme o ensinamento de Jesus. Mas o trecho mais importante desse versículo que nós vemos na Sagrada Escritura, que Jesus fala: mas ele mudou. É tanto que ele fala de devolver 4 vezes mais daquilo que ele tinha roubado ou pegado ilicitamente do povo, 4 vezes mais de arrependimento daquilo que ele fala. E Jesus disse: ele mudou. E isso é o mandamento do amor, amados irmãos, o qual nós também temos que atentar, queridos irmãos, a isso. E atentar neste mandamento do amor, amados, significa também atentar no nosso dia a dia. Porque esta cobiça desenfreada, essa situação que muitas vezes nós vivemos, essa cobiça e essa tentação desenfreada, muitas vezes pode nos levar a algumas consequências. Eu pensava também, quando me preparava para o serviço divino, que às vezes a gente vê alguma coisa para comprar, e vendedor cheio de conversa não falta. E uma vez eu comprei uma coisa de uma pessoa, porque ele falou que estava barato, e eu achei aquilo interessante, e eu comprei aquilo e levei para casa. Nunca usei aquilo. Eu não sei se já aconteceu. E depois de muitos anos você acha aquilo, já está até estragado, enferrujado, e viu que aquilo não serviu para nada. E o que quer dizer com isso, amados irmãos? Que muitas vezes nós se iludimos com aquilo que está ao nosso redor. E essa é a tarefa do maligno, porque o maligno, ele quer interferir em tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, e mesmo com os mandamentos, que é a tábua dos ensinamentos, da indicação de Deus para o povo, porque, torno a dizer, aquilo era essencial para que o povo pudesse ter ordem no segmento do povo naquele tempo para a salvação de suas almas. Tinha que haver daquela forma. E quero dizer com isso de que muitas vezes nós somos iludidos, e o príncipe desse mundo ele faz o papel, como foi dito no serviço divino do domingo passado, do mentiroso, do mal, príncipe do mal, e ele quer colocar uma ilusão de que aquilo que talvez nós estamos passando ou vivendo
seja essencial ou seja importante. Por isso que eu lembrava desse produto que eu comprei, que no fim era algo que não serviu de nada. Por isso que fala na Sagrada Escritura que o nosso tesouro deve ser guardado no céu, deve estar sendo reservado, guardado no céu, não aquilo que hoje nós vivemos. E também, amados irmãos, aqui tem a palavra que fala da ambição desmedida. Nós temos que ser ambiciosos, um grau de ambição para nossas coisas. Quem que não sonha ter, né, um bem material? Não tem problema nenhum nisso. Mas aqui fala da ambição desmedida, é diferente. Nós podemos ter ambição. Um jovem tem todo o futuro pela frente e tem os seus sonhos a se realizar, faz parte ter. Mas o perigo é a ambição, esta ambição desmedida, desenfreada. Estar suscetível a este tema, queremos nós poder perceber o dia a dia, poder perceber no dia a dia quando que nós vamos ter êxito, amados irmãos. Quando que nós vamos estar bem, quando não vamos cair dentro dessa situação de não furtarás. Respeitar a riqueza do próximo. Isto é algo que nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós temos êxito ou não. Porque, amados irmãos, respeitar a riqueza do próximo. O maligno, ele coloca, às vezes, algum pensamento, e eu já ouvi isso e não foi uma vez. Mas aquela instituição, aquele fulano tem muito dinheiro, isso não vai fazer falta. Não sei se já ouviram, isso é meio que comum. Porque isso é colocar desrespeito à riqueza do próximo. Não, mas porque o fulano tem, se tirar isso ou aquilo, não vai fazer falta. Amados, tomamos cuidado com isso, porque isso cai também dentro daqueles 3 pontos que há pouco foi dito no serviço divino, da inveja. Não, porque é algo desmedido, porque se ele tem, eu também tenho que ter. Isso é injusto e até se leva muitas vezes ao pensamento de que Deus foi injusto comigo. Por que o fulano tem e eu não tenho? Eu tenho que ter, e custe o que custar. Esse é o grandioso perigo, amados irmãos, que cai dentro dessa palavra do nosso texto, não furtarás. Não colocarmos nossas necessidades acima do próximo. Colocar nossas necessidades e achar que os outros têm a obrigação de compartilhar conosco aquilo que ele tem, né? Estamos passando por uma necessidade e os outros talvez estejam numa condição melhor, então eu alimento um pensamento que ele tem obrigação de me socorrer ou de me colocar numa posição que ele também se encontra a mesma. Amados irmãos, não vamos esquecer que o pobre e o rico existe desde a fundação do mundo. Sempre existiu o pobre, sempre existiu o rico. E isso vai continuar até o fim. É dessa forma. Claro que temos que lutar. Aquele que quer ter uma condição de vida melhor tem que correr atrás, tem que trabalhar, os jovens têm que estudar, têm que buscar o futuro, mas não queremos colocar as nossas necessidades ali em cima do nosso próximo. E isso tudo cai dentro desse mandamento, né? Temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, do nosso dia a dia. Tomar muito cuidado, amados irmãos, com o modismo. Muitas vezes, a todo momento, surge novas ofertas. Não se passa muitos dias, aquilo que era novo já ficou velho e tem que ter esse grau de consumismo. Isso já
é conhecido no mundo inteiro. E torno a dizer, a palavra do serviço divino, embora fala muito da vida material, da situação, da condição humana, mas o propósito de tudo isso que nós vivemos na palavra de hoje é para que as consequências não venham tirar a nossa paz, não venham colocar em risco a salvação da nossa alma. Esse é o verdadeiro e o grandioso propósito do tema do serviço divino, o qual também foi no domingo passado e no domingo retrasado. Para nós ficarmos atentos, e aqui fala, atentar no dia a dia, porque sabemos, temos ouvido muitas vezes que o príncipe deste mundo, ele não dorme, ele fica ali às 24 horas do dia, querendo fazer um estrago naquilo que é de Deus. E nós somos de Deus, somos filhos de Deus, e Ele quer fazer com que talvez um pequeno pensamento, como foi dito no serviço divino, não, mas isso aqui ele tem muito, não vai fazer falta se tirar isso ou aquilo dele. Esse é o papel do maligno que quer colocar, e nós temos que estar atentos no dia a dia. Para finalizar, o último ponto aqui, amados, fala: a salvação da alma tem uma importância maior do que os bens terrenais. Isso não pode inverter, amados irmãos, não pode mudar na nossa vida. Os bens terrenais não podem ter mais importância do que a salvação da alma. O maligno também quer colocar isso. Perdão de estar falando tantas vezes o nome dele, eu não gosto muito disso, mas assim, ele tem a sua tarefa, e ele quer fazer com que os filhos de Deus dê mais importância às coisas humanas e materiais, às coisas terrenais, e a salvação da alma fique em outros planos. Isso não pode inverter, não pode mudar, porque aí sim colocaremos em risco, né? E por isso fala da inveja, da ambição desenfreada. Fala também daquele outro ponto aqui que é da inveja, da ingratidão, da ambição. Estes três pontos que andam junto, andam paralelamente na nossa vida, no nosso dia a dia. E a palavra de hoje, por graça, ela faz a gente olhar e pensar naquilo que anda junto com a nossa caminhada, com a vida espiritual, que é a nossa vida humana. Por isso Deus deu a Moisés ali os mandamentos, porque ele tinha conhecimento, sabia que as duas coisas andam junto, paralela, a vida espiritual e a vida material. O que nós não podemos permitir, amados irmãos, que a vida material cruze esse caminho e atrapalhe o nosso caminhar e o nosso olhar como filhos de Deus. Por isso, este tema, embora duas palavras sejam muito pouquinho do tema do serviço divino, é muito importante para nós, para o nosso dia a dia, para as nossas crianças, para o futuro de cada um dos filhos de Deus, para chegarmos a alcançar a salvação da alma. Amém.